Olá, boa noite. Hoje no TV Notícias você vai ver o trabalho de fiscalização do Corpo de Bombeiros nas casas noturnas da cidade para garantir a segurança de quem frequenta esses espaços. E ainda como anda a construção do ginásio de esportes da Aparo. O sonho antigo da associação ainda não saiu do papel. E o preço pago em nome da beleza. Na conversa com especialistas você vai saber quais são os custos dos procedimentos estéticos. É agora no TV Notícias. Começou hoje o primeiro curso de verão de Neuroanatomia Funcional. Com duração de 5 dias, o evento realizado no campus Umuarama, em parceria com o Laboratório Multidisciplinar de Cirurgia Experimental e Técnica Microcirúrgica da Faculdade de Medicina da UFO, é voltado para estudantes de graduação, pós-graduação, recém-formados e profissionais da área da saúde. A abertura oficial do curso de verão em Neuroanatomia Funcional movimentou o bloco 8B no campus Umuarama da UFO. Estudantes de medicina e profissionais da área da saúde marcaram presença na primeira edição do evento, que tem como diferencial o uso de tecnologias inovadoras, como aplicações de imagens 3D e da metodologia de análise para desenvolvimento de pesquisas em avaliações histológicas, imunohistoquímicas e imagens de ressonância magnética. Até sexta-feira, os participantes terão acesso a vários tipos de atividades, além das aulas teóricas e práticas. Promovido pela Liga Acadêmica de Anatomia Aplicada em parceria com o Laboratório Multidisciplinar de Cirurgia Experimental e Técnica Microcirúrgica da Faculdade de Medicina, FAMED-UFO, o primeiro curso de verão de Neuroanatomia Funcional oferece mais qualificação para quem atua na área da saúde. A Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, mais conhecida como Aparo, foi fundada em 1979. Ela ajuda na defesa dos direitos das pessoas com deficiência física de Uberlândia. Um desses direitos é o acesso ao esporte e qualidade de vida. E para isso, a Aparo pretende construir um complexo esportivo e precisa da ajuda da população e de empresas patrocinadoras para concluir a obra. À primeira vista, um terreno, mas o sonho da equipe da Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, Aparo, é ver no local do Mato Alto um complexo esportivo. Aqui deve funcionar uma academia, quadra poliesportiva, aulas de dança e teatro e muito mais. Além da nossa equipe paralímpica, existem os nossos associados que praticam atividade física e um dos sonhos, um dos objetivos da associação é que essa academia esteja funcionando até março. O sonho é antigo. O projeto foi criado em 2006, mas por falta de recursos, a Aparo ainda aguarda a construção do complexo, que até 2015 estava orçado em cerca de 3 milhões. A diretoria explica que o Ministério do Esporte ajudou com aproximadamente R$117 mil para a compra de equipamentos da academia e cerca de R$298 mil para a contratação de educadores físicos. A ideia é iniciar na primeira etapa da obra a academia, a quadra e a piscina. Já foi captado para o equipamento da academia e também parte para o recurso humano, que é o pagamento de professores. E falta agora captar para a piscina, para a quadra e também para a academia, construção do espaço físico. Que hoje nós estamos priorizando a construção do espaço físico da academia. Gilberto é associado da Aparo desde 2004 e em 2010 se tornou para-atleta na categoria F38. Ele conta que no momento treina atletismo no SESI Gravatás, mas acha que treinar no complexo esportivo da Aparo ficaria bem mais fácil. Acrescenta que a estrutura pode ajudar no rendimento dos para-atletas. Essa é a nossa expectativa, ficar pronto o mais rápido possível para que a gente comece já a batalhar para melhoramento. O terreno para a construção do complexo esportivo fica no interior da Aparo e tem mais de 4 mil metros quadrados de extensão. De acordo com o projeto, o total a construir vai ser mais de 2 mil metros quadrados. Mas para a estrutura ficar pronta, é necessário a ajuda e solidariedade da comunidade uberlandense. Pode entrar em contato através do nosso e-mail, aparo@aparo.org.br,
e pelo telefone 3238-1033. E o TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já. Arte é conhecimento, é construção, expressão. Museu Universitário de Arte, Praça Cícero Macedo, 309, bairro Fundinho. Para garantir a segurança de quem frequenta casas noturnas em Uberlândia, os bombeiros realizam uma fiscalização e alertam os frequentadores destes espaços para observarem um documento importante no local. Alvará de funcionamento, palavras simples de pronunciar, mas se não existirem na prática, podem trazer sérios problemas e colocar em risco a vida das pessoas que frequentam lugares com situação irregular. Para evitar que acidentes aconteçam, a equipe do Corpo de Bombeiros da cidade realiza fiscalizações contínuas. A gente verifica todo tipo de edificação e ocupações, né? Então, é muito importante a questão de estar seguro, né? Isso tanto para a população, né, para quem frequenta, e tanto também para os empresários que ali colocam todo o seu investimento, né? Muitas tragédias que acontecem, não somente no Brasil, mas como no mundo inteiro, né, há sempre uma preocupação maior. Então a população cada vez está mais preocupada com isso, né, e está fazendo mais denúncia para o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro está fiscalizando mais, então a gente vê que está tendo a maior preocupação de todo mundo. Em 2015, no começo deste ano, algumas casas noturnas de Uberlândia tiveram que fechar as portas. E um dos motivos foi a irregularidade com o documento AVCB, conhecido como Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. O tenente Avelar explica que existem 2 tipos principais de alvará. Nós temos para diversas ocupações, que é de 5 anos, e para recepção de público específico são 3 anos, e o outro de 5 anos. Então há essa diferenciação, porque onde tem mais gente, nós fiscalizamos com mais rapidamente. Fernando é gerente de uma casa noturna que funciona há 2 anos em Uberlândia. Ele conta que está tudo em dias com o alvará, que é atualizado anualmente, e segue as indicações dos bombeiros para garantir a segurança das pessoas que frequentam o local. A gente possui os extintores de incêndios, as portas de emergência, todas elas contendo trancas antipânico, e também a quantidade de pessoas que a gente mantém dentro da casa. A gente tem uma lotação máxima de 800 pessoas, a gente não excede essa quantidade justamente para a segurança das pessoas. O tenente Avelar explica o que as pessoas devem observar ao entrar em casas noturnas e outros locais. Pela legislação mineira, ele é obrigatório a ser fixado na entrada, juntamente com a placa que informa a quantidade de pessoas que ali podem estar. Agora a gente confere a previsão do tempo para terça-feira. Depois de tanta chuva, o sol volta a aparecer em Uberlândia durante a manhã, mas à tarde a previsão é de chuva e há risco de trovoada no período da noite. A temperatura mínima prevista é de 17 e a máxima 30 graus. Confira no mapa como fica o tempo em outras cidades. Em Monte Carmelo, o tempo continua nublado com curtos períodos de sol e pancadas de chuva. A mínima fica em 20 e a máxima chega a 27 graus. Em Araxá, a previsão é de muita chuva durante todo o dia. A temperatura mínima prevista é de 17 e a máxima de 28 graus. Tempo nublado com pancadas de chuva em Patrocínio. Atenção para risco de trovoadas no período da noite. A temperatura varia entre 16 e 28 graus. Predomínio de sol pela manhã e chuva à tarde em Ituiutaba. A temperatura mínima prevista é de 22 e a máxima fica em 32 graus. Com o verão, aumentam as chuvas e também o mato em várias partes da cidade. A Prefeitura de Uberlândia aplicou nos últimos meses mais de 200 multas por descarte irregular de lixo em várias regiões. O valor de cada infração varia de R$ 700 a R$ 2.000. O mato está por toda parte, dentro dos bairros e até dificultando a travessia de pedestres, por exemplo, no canteiro da Avenida Segismundo Pereira.
Para deixar a cidade livre dos matos sem limites, o assessor da Secretaria de Serviços Urbanos, Silas Guimarães, explica que aumentou o número de tratores para ajudar na limpeza. De 15 passou para 40 tratores e a previsão é atender cerca de 70 bairros até o final de maio. Dentro de 45 dias faremos a primeira roçagem na cidade. Lógico que com 45 dias para fazer a roçagem inteira, lá onde nós começamos, quando nós terminarmos, o mato já está grande de novo. Então a população vai continuar reclamando. Aí, de 15 de fevereiro até o final de março, nós vamos roçar outra vez. E novamente vai continuar chovendo, a gente espera que chova muito ainda, e o mato vai crescer outra vez. Aí nós vamos roçar mais uma vez e até o final de maio a cidade estará limpa. Com o final das chuvas, a cidade fica limpa aí até o mês de dezembro. O assessor explica que os locais com mato alto podem se tornar abrigo para marginais, animais peçonhentos e lixo. O ponto considerado mais crítico é próximo ao Camaru, no bairro Pampulha. Cerca de 52 multas foram aplicadas por conta do descarte impróprio de lixo. Outros pontos também foram notificados, como Córrego do Óleo, com 5 multas, saída para Campo Florido, com 15, e também a saída para Cruzeiro dos Peixotos, que foi notificada com 3 multas. Uberlândia tem 12 ecopontos para o descarte de entulhos, móveis, pilhas, dentre outros, e o serviço oferecido é gratuito. O mato leva a esconder marginais, pessoas indevidas, drogados, morador de rua. Então o mato é um esconderijo natural. Além disso, gera animais peçonhentos, cobra, escorpião, da dengue. Então nós não podemos ter mato. E a gente faz um apelo para que cada um cuide do seu terreno. Silas conta que uma das dificuldades em manter a cidade 100% livre dos matos grandes é que a secretaria cuida dos espaços públicos, mas o mato que cresce em imóveis particulares é de responsabilidade do proprietário providenciar a capina, roçagem e limpeza. A população pode ajudar com denúncias. Independente de ser terreno público ou de ser terreno de particular, a pessoa deve ligar no 3239-2800. É o telefone do SIM. Liga para nós, faz a denúncia, nós vamos atrás desse terreno. Se o terreno for nosso, a gente roça. Se o terreno for de particular, a gente faz a notificação, faz a multa e a hora que der o prazo, cerca de 7 a 10 dias, que der o prazo para ele capinar. Se ele não capinar, nós vamos lá e capinamos. E cobramos dele também. Não é bom, isso atrasa o nosso serviço, isso é muito ruim para a cidade de Uberlândia. Mas nós temos que fazer, porque nós não podemos deixar a cidade cheia de mato. Após o intervalo, tem os recursos de quem quer mudar a aparência ou melhorar alguma característica física. Você vai saber mais sobre o custo dos procedimentos estéticos. É já já. Quase 2.000 impressões por mês. Esse é o volume de material produzido pela divisão gráfica da UFO, que é responsável por quase todas as publicações da instituição, como livros, periódicos, cartões e folders. Para isso, uma equipe atua durante todo o ano no setor, buscando cada vez mais desempenhar um trabalho com qualidade, compromisso e bom gosto. Cerca de 1.400 denúncias de violação dos direitos de crianças e adolescentes são recebidas todos os meses nos conselhos tutelares da capital. O desafio diário de quem trabalha nessa área é conter essa triste estatística. A rotina do Carlos é essa. Cedinho ele chega ao trabalho e logo tem vários casos para serem resolvidos. O Carlos é conselheiro tutelar em uma das regionais da Prefeitura de Belo Horizonte. Aqui, ele lida com casos de crianças e adolescentes que tiveram os direitos violados. E olha, eles são mais comuns do que a gente pensa. Em média, são 1.400 casos por mês em Belo Horizonte. De julho a dezembro de 2015, quase 40% das violações registradas pelo Conselho Tutelar foram na área de educação. 4.772 casos, envolvendo principalmente infrequência e evasão escolar. Registros de violência física, psicológica e sexual vêm logo em seguida, com 2.794 casos. O índice de abandono e negligência também é alto, 1.593. Em Belo Horizonte, a Regional Venda Nova foi a que apresentou mais casos de violação do direito à educação.
764. A Regional Noroeste foi a campeã nos casos de abandono e negligência. Em se tratando de violência física, psicológica e sexual, a Oeste foi a que mais registrou casos. A gente não imaginava que fosse tão grande o número de abuso sexual e também a negligência dos pais contra os filhos. É muita criança sendo abandonada, sendo colocada para fora de casa pelos pais. A maioria das denúncias que chegam aos conselhos tutelares vem da Defensoria Pública, Juizado, Ministério Público e pelo Disque 100. O conselheiro tutelar sempre monitora estes casos. E assim que o conselho encaminha, a gente também vai acompanhar ao longo do tempo o que tem sido feito. Essa medida que foi aplicada, porque o conselho aplica a medida, mas ele não executa. Essa medida que a gente aplicou está sendo executada pelos órgãos competentes? E se está surtindo efeito na vida dessa criança e desse adolescente? A Zélia também faz o trabalho de conselheira tutelar. Lidando com tantos casos de violência, ela acredita que os números têm aumentado por conta das denúncias. Nós temos feito um trabalho, de orientação com relação às denúncias, porque muitas vezes as pessoas têm medo de denunciar, têm vergonha de denunciar, O pessoal cada vez mais está procurando conselho. A dona Nísia, por exemplo, sempre contou com o apoio do conselho. Ela tem que cuidar dos netos, já que a filha é viciada em drogas. Ela tem 3 filhos, agora inteirou o 4º. Já nasceu um ontem à tarde, lá no Odete Valadares. E o Conselho Tutelar também já está ciente, que ligaram a assistente social do Conselho do Odete Valadares, ligou para o Conselho Tutelar, que já ligou para mim, para ver o que a gente vai fazer com a criança, porque ela não pode ficar com os filhos dela. Ela não tem condições de ficar com os filhos dela, porque ela é usuária, ela fica na rua. O Conselho Tutelar foi criado com o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. É de responsabilidade de cada município a criação e manutenção de pelo menos um Conselho Tutelar. Belo Horizonte tem 9. Os conselheiros são escolhidos pela comunidade através de um processo eleitoral. Ao todo, são selecionados 5, com mandato de 4 anos. Para chegar lá, o Carlos e a Zélia passaram por um processo difícil. Passando pelas provas escrita, pela redação, pela avaliação da documentação, passando também pelo curso preparatório para então a gente chegar no período da eleição. E os desafios também são grandes. Nós temos uma grande dificuldade com relação aos encaminhamentos. A gente atende as famílias e muitas vezes a gente não tem para onde encaminhar essas famílias. Eu sonho um dia em que as nossas crianças tenham um futuro, mais do que nos comerciais que o pessoal expõe na televisão, mas que elas tenham um efetivo, todos os direitos garantidos. Que ainda que a criança nasça num lar humilde, numa comunidade pobre, ela tenha essa capacidade, essa oportunidade de crescer, mesmo estudando numa escola pública a vida inteira, mesmo se esforçando, mesmo com os pais sem uma renda familiar bacana, mesmo sofrendo violações ao longo da sua vida, que o conselho seja um órgão efetivo que ajude ela a superar, para que ela tenha um futuro feliz, conseguindo alcançar os seus sonhos. Então, o dia que isso acontecer, eu acho que vai ser uma realização de um sonho, de verdade. E agora a gente vai falar de beleza e saúde. Hoje em dia os procedimentos estéticos são muito comuns e a gente observa cada vez mais pessoas fazendo às vezes de tudo em nome da beleza. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a dermatologista, a doutora Ana Cláudia Mendes do Nascimento. Primeiramente, boa noite, doutora Ana Cláudia. Boa noite, tudo bem, Daniela? Tudo bem, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui no TVU Notícias. Obrigada a vocês por terem me convidado. Bom, a gente sabe aí que os procedimentos estéticos são cada vez mais comuns, são diversos e juntamente com isso também são vários os casos de pessoas que tiveram complicações e às vezes até morreram, O recente caso daquela modelo, enfim. São vários os procedimentos. Cita pra gente quais são os mais comuns hoje em dia. Bom, eu posso falar da minha prática e dentro da minha área, o que é que o paciente mais procura. Então, hoje, o que o paciente mais procura é a aplicação de toxina botulínica, que eu acredito que seja o campeão aí entre todos os médicos que trabalham com a parte estética. Eu acho que toxina botulínica provavelmente é o campeão da procura. Preenchimentos,
volumizações e os outros procedimentos que a gente considera não invasivos, como peelings, lasers, enfim. Agora, para a gente entender, procedimentos estéticos, eles são uma mini cirurgia, substituem a cirurgia, não são invasivos? Define para a gente, porque acho que isso gera dúvida, né, doutora Ana Cláudia? Na verdade, procedimento estético é qualquer procedimento que vai alterar ou que vai melhorar, que tem o objetivo de melhorar a aparência do paciente, né? Isso a gente considera um procedimento estético. Então, aí a gente abre um leque enorme de possibilidades e de procedimentos, desde um peeling superficial até um peeling mais profundo, lasers, luz pulsada, criolipólise, até os procedimentos com injetáveis, por exemplo, a toxina botulínica, os preenchimentos e volumizações. Agora, os riscos variam de acordo com esse procedimento, não é isso? Isso, na verdade, quando a gente fala de procedimentos, a gente procedimentos estéticos, de uma forma geral, a gente está falando de procedimentos de baixo risco, mas não são procedimentos sem risco. É importante a gente destacar isso. Nenhum procedimento estético é isento de risco, Na verdade, nenhum procedimento é isento de risco. Todo procedimento tem que ser levado em conta, na verdade. É o estilo de vida do paciente, a qualificação do profissional, aonde que vai ser feito aquele procedimento, o lugar, ele tem o alvará da vigilância sanitária, ele está habilitado, o local está habilitado para suportar aquele tipo de procedimento, né? O paciente é um paciente que vai aderir às orientações pós-procedimento, porque tudo isso são variáveis que interferem no resultado final. Agora, falando de riscos ainda, né? Que é uma polêmica que a gente vê hoje em dia. Além do estilo de vida do paciente, quais são os riscos mais comuns de um procedimento estético? Por exemplo, alergia? Quais que você pode citar para a gente? Quando a gente fala de procedimentos injetáveis, no geral, a gente está falando de procedimentos que podem ter um risco de alergia, dependendo do histórico médico do paciente. Então, por isso, a gente sempre tem que questionar o paciente se ele tem alguma alergia, por exemplo, no caso da toxina botulínica, alergia à proteína do ovo, ou alguma outra alergia conhecida, principalmente nos procedimentos injetáveis. Normalmente, a gente usa algum tipo de anestésico, nem que seja um anestésico tópico. Então, o paciente é alérgico àquela substância, aquele anestésico, pode acontecer. E aí, a gente pode ter problemas, tipo uma hipercromia, uma reação alérgica local, tudo isso tem que ser questionado. Por isso que é tão importante uma avaliação prévia, uma história, uma consulta médica especializada. Uma triagem mesmo. Exatamente, para a gente poder acompanhar o paciente. Na verdade, o procedimento estético, ele começa lá na consulta. Né? Então, você vai ver o paciente por um todo. Analisar, você precisa alinhar muito com ele as expectativas daquele paciente. Qual a expectativa que ele tem com aquele procedimento? Né? Isso é muito importante, porque o paciente ele não pode criar uma expectativa irreal, esperar uma coisa que, na verdade, é impossível da gente conseguir. Né, que Exatamente. Se fala hoje. Exatamente, porque quando ele coloca isso na cabeça dele, quando ele espera, ele tem essa expectativa irreal dos procedimentos estéticos, ele não enxerga, na verdade, os potenciais riscos que podem estar ali inseridos, podem estar inerentes ao procedimento, né? É verdade. E agora, por exemplo, para a pessoa não cair numa cilada, digamos assim, quer fazer um procedimento estético, são várias as dicas, eu sei, que você tem para oferecer para a gente. Qual que é a primeira coisa que a pessoa tem que procurar, tem que observar para que esse procedimento estético que ela for fazer tenha êxito no final? Doutora Ana Cláudia, vamos começar. Daniela, quando a gente fala de procedimento estético, a gente não está falando de um procedimento de urgência. Né? A gente está falando de um procedimento eletivo, que o paciente escolhe fazer aquele procedimento. Então, ele tem muito tempo para pesquisar um profissional qualificado, um profissional que vai oferecer para ele o melhor tratamento, o que ele precisa, o que ele deseja, né? Então, ele tem muito tempo para procurar saber, para se planejar mesmo, né? Financeiramente para o procedimento. Se munir de informações, o primeiro Exatamente. passo. Então, assim, um paciente que quer realmente melhorar a estética, quer fazer um procedimento estético, precisa procurar a qualificação daquele profissional que vai atendê-lo, né? No caso dos médicos, por exemplo, ver se o médico que ele procurou, que ele quer ser atendido, que ele quer ser assistido, tem o CRM, que é o número do Conselho Regional de Medicina ativo. Isso é muito fácil dele procurar, ele pode ir no site do CRM e ver se ele tem o número de registro da especialidade que ele está se sugerindo assistir o paciente, né? Então, isso ele consegue no site também. No caso de nós, dermatologistas, ver se ele é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Tá? Isso ele consegue no próprio site da sociedade, no site da SBD ele consegue ver. Então, assim, são coisas que corroboram para um bom resultado final.
Então o paciente ele precisa se munir dessas informações e ter certeza que ele está indo se consultar com um profissional que é qualificado para realizar aquele procedimento que ele deseja, entendeu? O primeiro passo seria esse. Com certeza. E depois, pesquisar sobre o procedimento estético também, né? Ter essa orientação. São vários. Né? Na verdade, se ele procurou um bom profissional, passou por uma avaliação prévia, o profissional vai, com certeza, sugerir para ele os procedimentos adequados para aquele fim que ele deseja, né? Então, um paciente que quer melhorar a qualidade da pele, ou um paciente que quer amenizar as ruguinhas de expressão, tudo. Cada desejo tem um tipo específico de procedimento. Então, o profissional ele vai sugerir para o paciente, olha, nesse seu caso, nesse seu desejo, eu sugiro que você faça isso, ou que você faça aquilo. O profissional ele vai sugerir isso para o paciente. Aí, dentro daquele leque de sugestões do profissional, o paciente vai ver qual que é o procedimento que mais se adequa ao seu bolso, ao seu estilo de vida, né, ao que ele deseja para ele. Isso é muito importante. É importante a orientação do profissional também quanto aos riscos, deixar claro que o paciente vai correr risco. Com certeza, né, doutora Ana Cláudia? Com certeza. Assim, o que acontece? São procedimentos de baixo risco, quando realizados por um profissional habilitado. Né? Quando a gente fala de um profissional habilitado, num local com segurança, são procedimentos, na verdade, que oferecem baixo risco. E mesmo caso tenha alguma intercorrência, ou caso tenha algum efeito adverso, algum efeito que nós não estamos esperando, o profissional ele vai saber conduzir aquela intercorrência, aquela complicação. Então, um profissional qualificado, ele vai saber conduzir a complicação da melhor forma para o paciente. Então, são riscos calculados, certo? O problema é quando a gente foge desse espectro do bom profissional, quando a gente vai para os profissionais que não são qualificados, e aí a gente tem complicações muito graves e podemos ter até óbito, como vocês estão. Agora, mesmo com essa triagem toda, é possível que haja complicações, sim. Não é isso, doutora Ana Cláudia? Sim, é possível que haja complicações, tá? Claro que como eu disse, quando é com um profissional habilitado, essas complicações, elas tendem a diminuir bastante, mas ninguém está isento, não é uma coisa que a gente consegue prever com certeza o que vai acontecer. Com certeza. A gente está falando de risco, mas também vamos falar do outro lado, que são os benefícios. É 100%, 99%? Como é que você avalia? Olha, hoje a própria sociedade cobra que você tenha uma aparência melhor, né? É bom para a autoestima do paciente, você se sente mais seguro, consegue até trabalhar melhor, dependendo Tem toda uma questão psicológica. Exatamente. Por trás, né? Então, assim, para atender essa demanda, a medicina estética ela evoluiu muito, né? Hoje a gente tem uma variedade enorme de procedimentos que podem ser feitos de acordo com o objetivo de cada paciente, de cada médico, né? Então, assim, a gente tem hoje resultados muito satisfatórios por parte dos pacientes nesses procedimentos estéticos, na sua grande maioria. É claro, como eu disse, é muito importante alinhar a expectativa do paciente com o que o médico pode fazer. Sim. Né? Ninguém aqui quer mudar a aparência de ninguém. A gente está falando aqui de melhorar alguma coisa, né? Ninguém vai mudar, ninguém vai entrar de um jeito e sair de outro do consultório, né? A gente está falando aqui de melhora, de melhorar. E isso é muito importante do paciente entender, né? Essa consciência, primeiramente. Exatamente. Lógico, um estilo de vida saudável ajuda muito. Então, um paciente que não fuma, que já usa o filtro solar na sua rotina diária, vai ter um resultado, com certeza, muito melhor do que aquele paciente tabagista que não toma água, que não dorme as 8 horas que precisa dormir, que tem uma rotina de vida, com um estilo de vida sedentário. Isso, com certeza, influencia muito no resultado final. Para resumir, então, é o estilo de vida que a gente sempre tem que reforçar, né? Porque, apesar das informações, da quantidade de informação que a gente tem hoje, a gente vê um grande número de pessoas sedentárias ainda, né, doutora Ana Cláudia? E, no caso dos procedimentos estéticos, todas essas dicas que você nos passou, né? Para não cair numa cilada no final. Exatamente. Precisa tomar muito cuidado com quem que está te assistindo, né? Tá bom. E se munir de informações sempre. Exatamente. Muito obrigada pela sua entrevista, doutora Ana Cláudia. Eu que agradeço, tá? E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão disponíveis na página da TV Universitária no Facebook ou no YouTube. E se você quiser dar dicas ou sugestões, nosso e-mail é redaçãotvu@gmail.com. Uma boa noite para você e até amanhã.